Amigos, nós estamos finalizando o segundo trimestre de 2025. Eu confesso para vocês que o programa Descomplicando trouxe para mim, pessoalmente, muita informação. Na medida em que eu tenho que construir, todo o plano teórico que é apresentado aqui, eu aprendo muito com essas pesquisas. Há muito mais coisas que eu não consigo apresentar que resultam dessa pesquisa. É um programa que tem me enriquecido pessoalmente. Quero agradecer muito a Deus por me ter dado essa oportunidade. Confesso que não é fácil fazer, é trabalhoso. E é muito estressante toda a gravação que ocorre aqui. Mas é prazeroso quando eu vejo pessoas agradecendo ali no chat do YouTube, porque o programa tem esclarecido para ela coisas que não estavam devidamente visíveis. Essa é a recompensa, né? Então, chegamos ao final do trimestre. Essa é a 13ª lição, num período que nós passamos estudando sobre alusões, imagens e símbolos. Tentando entender como que eventos do passado esclarecem momentos da escatologia que a igreja remanescente irá passar. Então, nesta última lição, ela será um complemento da lição anterior, que nós vimos ali, que eram as predições sobre o fim. Nessa semana, o que nós vamos estudar? Imagens do fim. Se nós vimos ali predições, vamos agora ver imagens. E a figura que inicia a lição é uma metáfora sobre a história que nós vamos ver, que é o relacionamento de Israel. Nesta lição que nós estamos vendo, é o relacionamento de Israel com os gentios, na lição dessa semana, que são imagens do fim. Isso quer dizer como a igreja atual se relacionará com o mundo. Então vejam aqui a mensagem dessa imagem. O barco, que é a igreja, singrando o mar do mundo, mas o barco tem uma corrente na palavra. A âncora desse barco, na verdade, é a palavra. Vejam só aqui, no mar revolto, a mensagem de Deus ao mundo e a relação que a igreja de Deus, representada por esse barco, tem com os gentios. Como o comportamento deve ser entendido para os dias atuais, olhando histórias que estão no passado. Nós vamos ver duas histórias aqui que no passado aconteceram e que esclarecem como o povo de Deus, quando está livre, não está prisioneiro de nenhuma dessas potências, como que tem que interagir com os gentios no ambiente de liberdade. E como interage também com os gentios quando o ambiente não é ambiente de liberdade, quando eles estão prisioneiros. O verso para memorizar é Jonas. Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. É um episódio conhecido, não é? Jonas entra num barco e Deus manda uma tempestade. Jonas sabe que aquela tempestade era para ele. Ele é jogado no mar, mas antes de ser jogado no mar, Jonas adverte os marinheiros de que ele, Jonas, era filho de Deus. O Deus que criou o céu, a terra e o mar, não qualquer Deus. E que os marinheiros deveriam invocar Deus. Ao ser atirado na água, os marinheiros invocaram Deus e a tempestade passou. Isso está lá no capítulo 1 do livro de Jonas. Vamos ver, então, a premissa que dá partida ao entendimento do assunto da lição, a última lição do trimestre. Como a Bíblia
é essencialmente sobre o reino de Deus. Sua mensagem central é orientada para o fim e o reino celestial de Deus. Essa visão escatológica é evidenciada e revelada nas profecias apocalípticas da Bíblia, que expõe de forma clara e explícita o cenário dos últimos dias. Essa revelação também aparece em outras partes da Escritura, por meio de eventos específicos de julgamento e de salvação que ocorrerão no fim dos tempos. Esse é um trecho extraído do auxiliar do professor da última lição desse trimestre. Vamos aqui de propósito para mostrar como o auxiliar, vamos usar aqui uma redundância, né? O auxiliar auxilia a compreensão da lição. Partindo dessa premissa, nós podemos entender qual é a lógica que está sendo observada na lição dessa semana. A imagem do fim envolvendo Israel e os gentios. Então, como é que a igreja de Deus, no fim, deve se comportar? E nós vamos aprender isso olhando dois momentos da história do povo de Deus. O juízo de Nínive, Israel livre, se relacionando com um povo chamado gentio, né, que eram os ninivitas, que eram os assírios. E o julgamento de Belsazar, agora não mais na liberdade, mas num cativeiro, como o povo de Deus vai responder numa situação como essa. Lembrem que no final nós não teremos liberdade. Nós teremos um Estado unido com a igreja perseguindo o povo de Deus. Então essas duas histórias, por enquanto, nós estamos aqui como na época da liberdade. Mas nós vamos chegar no momento em que não teremos liberdade. Vamos ver, através desses episódios, que lições nós podemos entender dos símbolos que estão ali, das imagens que estão ali, das alusões que estão ali. Então, aqui está o auxiliar para professores, e o primeiro assunto é o juízo de Nínive. Podemos extrair relatos históricos, podemos extrair de relatos históricos elementos que nos ajudam a compreender o que chamamos de verdade presente. Professores, qual é a verdade presente para nós? 3 mensagens angélicas, não é isso? Mas nós podemos entender essas mensagens angélicas olhando histórias do passado, que é o propósito da lição dessa semana. Ou seja, aprender a verdade presente através do passado. O que nós temos no livro de Jonas? O livro de Jonas é teologicamente profundo. Se alguém pensa que aquilo é só uma história, não é só uma história, é um relato teológico e profundo. E nós vamos ver que ele é uma poderosa exposição de princípios fundamentais sobre o caráter de Deus, o alcance da graça divina e o papel do povo de Deus no mundo. Eu não tinha ideia concreta sobre esses assuntos que estão ali no livro de Jonas. Quando eu vi esse comentário através da lição da Escola Sabatina, eu entrei na leitura desse livro para entender que princípios fundamentais do reino de Deus, sobre o caráter de Deus, estão lá. E na história, o que nós vemos? Jonas, capítulo 1, vai trazendo uma noção do caráter de Deus. Deus é soberano e compassivo. E qual é o princípio fundamental sobre o caráter de Deus que no capítulo 1 nós podemos ver? Deus dirige a história e sua misericórdia estende-se até os mais perversos, desde que se arrependam. Ele não deseja a destruição, mas a conversão. Esse é o princípio do caráter de Deus.
Primeira coisa, ele não tem prazer na destruição, mas quer que todos se convertam. O que decorre desse princípio? Qual é a implicação de nós entendermos esse princípio? O povo de Deus não deve limitar quem pode ser salvo e quem não pode ser salvo. Ou seja, não pode limitar quem pode ser alvo da graça divina, que é uma tentação nós acharmos isso. No capítulo 3 do livro de Jonas, nós vamos ver a missão do povo de Deus, que é global. A missão de salvar é global. Portanto, ela inclui os gentios. Muito diferente dos judeus, nós temos que ir aos gentios. Os judeus não gostavam disso, não é? Eles não se misturavam. E não se misturam até hoje. A nossa missão é diferente. E qual é o princípio do caráter de Deus, que é fundamental e que está nesse capítulo 3 de Jonas, desculpe. Deus chama seu povo para uma missão que ultrapassa fronteiras étnicas, nacionais e religiosas. Nínive era a capital de um império cruel, mas Deus queria salvá-la. Esse é o princípio. Então, se o princípio é que Deus quer salvar, qual é a implicação disso para nós, povo de Deus agora? O exclusivismo espiritual ou nacionalista é um desvio da vocação do povo de Deus atualmente. E sempre foi. No capítulo 4 de Jonas, o que nós encontramos lá? O coração de Deus é mais amplo do que o coração humano. E qual o princípio fundamental do caráter de Deus nós encontramos no capítulo 4? Jonas se preocupa com a planta que o protegia, mas Deus se preocupa com as pessoas e até com os animais da cidade. Deus valoriza a vida. Esse é o grande princípio. A vida na Bíblia é um utensílio, será que eu posso usar essa palavra? Sagrado. É algo sagrado para Deus a vida, quer que seja vida humana, quer seja vida animal. Uma coisa que me surpreendeu no livro de Jonas é ver Deus dialogando com Jonas, dando as razões porque ele quer que Jonas vá a Nínive. Ele diz, por acaso, não seria justo que eu fosse a um local com tantas pessoas e com tantos animais? Ou seja, a vida é sagrada. Perceberam? Então, qual é a implicação desse princípio da sacralidade da vida para o povo de Deus atual? Devemos alinhar nossa compaixão com a de Deus, vendo o valor da vida humana além dos nossos preconceitos. Então, 3 grandes princípios estão sendo ensinados sobre o caráter de Deus no livro de Jonas. Vejam isso, professores. Esses princípios que estão no livro de Jonas são orientadores do comportamento do povo de Deus atualmente. E como são princípios, nós não podemos simplesmente fechar os olhos para eles. Nós temos que adotá-los, porque são princípios. Perfeito? Muito bem. Há conexões entre o episódio de Nínive com os crentes do século XXI? A lição vem mostrando que sim. Missão negligenciada. Assim como Jonas tentou fugir da missão, a igreja contemporânea acomodada, em bolhas culturais e teológicas, ignora cidades e povos considerados difíceis. Jonas representa a igreja que sabe muito, mas ama pouco. Eu não sei se os irmãos sabem que há um aplicativo da igreja, chama Joshua.
que tem todos os povos que não foram alcançados ainda no mundo de hoje. Todos os dias tem um povo que é, quando você abre o aplicativo para aquele dia, vai aparecer o nome do povo, vai aparecer quantas pessoas estão orando para que aquele povo seja evangelizado e você pode se juntar a essa corrente de oração. É um aplicativo importante da igreja, eu não sei se todos conhecem. Vai fazer com que, ao usá-lo, nós não representemos essa igreja que sabe muito, mas ama pouco. Há preconceito religioso e étnico. Jonas não queria que os ninivitas fossem salvos. No século 21, cristãos ainda alimentam preconceitos políticos, raciais, ideológicos, que os impedem de testemunhar. O livro de Jonas é um apelo contra o nacionalismo religioso. Existe isso. Não se enganem. Outro dia eu estava vendo aqui em Manaus, quando veio aquela leva de imigração diretamente daquela ilha do Caribe lá, que teve um grande terremoto, que espalhou gente pelo mundo, o Haiti. Nós tivemos uma invasão migratória aqui de haitianos, vocês estão lembrados? E a Igreja Adventista fez uma igreja haitiana. Eu não sei se ainda está funcionando aqui em Manaus. Eu vi muita gente reclamando por que esse gasto com esse povo. De que nós estamos falando? De uma igreja que tem preconceito étnico. Agora, Deus continua chamando para a missão urbana. Nínive é uma grande cidade, símbolo das metrópoles contemporâneas. A igreja é chamada a levar o evangelho às cidades seculares, cidades pós-modernas, complexas. A missão hoje também é para os centros políticos, econômicos e culturais do mundo. A igreja também tem programas para isso e nós precisamos entendê-los. Conversão coletiva ainda é possível. A conversão de Nínive mostra que nenhuma cidade está perdida demais para Deus. Isso dá esperança às missões urbanas, mesmo em contextos aparentemente hostis ao cristianismo. Eu quero, nesse momento aqui, mostrar um exemplo de como é possível ainda conversões coletivas. Há alguns anos atrás, eu li pela revista Adventista que o pastor Mark Phelan, grande evangelista da Conferência Geral, fez, se eu não me engano, foi a partir da África do Sul, uma série de conferências para o continente africano. Aconteceram duas coisas muito importantes, meus irmãos, que foi um milagre que estava assinalado nesse artigo. O pastor Mark Phelan falando em inglês, existem muitos países na África que têm como língua oficial o inglês, mas tem muitos países que não falam. E tem muitos dialetos na África. A tradução dessas palestras em língua inglesa chegou nos ouvidos das pessoas na sua língua tribal, em outros dialetos que não inglês, em outros idiomas que não inglês. Um milagre que aconteceu, que não foi programado, simplesmente aconteceu. E esse movimento, que foi capitaneado pelo pastor Mark Phelan, batizou, se eu não estou enganado, numa primeira leva, 12 mil pessoas. Ainda estão acontecendo contemporaneamente conversões coletivas. Então, a história de Nínive é uma história que nos diz muito em relação à pregação e conversão de cidades. Nós precisamos aprender muito com o profeta Jonas, não é verdade? E mais, a igreja precisa reexaminar seu próprio coração.
O livro termina com Deus questionando. Ele questiona Jonas e diz o seguinte: não hei de ter compaixão da grande cidade. No século XXI, a igreja precisa se voltar a Nínive, com coragem, humildade e amor redentor. Há muitas cidades, muitas. Eu fico imaginando o sacrifício que alguns missionários fazem, com o risco da sua própria vida, pregando o evangelho em populações muçulmanas. Eu conheço um exemplo aqui do Amazonas que pregou no Egito, onde é proibido o cristianismo. Um risco de vida. É um tempo de grande incerteza e instabilidade, mas os pregadores, os missionários, confiam na assertiva bíblica de que Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus é o nosso refúgio. Ergo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E todas essas informações bíblicas trazem estabilidade emocional para quem se arrisca em obras que não são simples, como pregar o evangelho a povos que nunca ouviram falar sobre o cristianismo. Então, a história de Jonas não é apenas uma retrospectiva, ela é profundamente profética, escatológica. E o que a história de Jonas antecipa? Ela antecipa o juízo condicional das nações. Como assim juízo condicional? Porque lembram a lógica das profecias? Deus avisa, mostra o que vai acontecer, ele dá um tempo de graça para que as pessoas se posicionem e depois ele aplica o juízo. Se houver conversão, o juízo é suspenso. Por isso, o juízo é condicional nesses casos. Também o livro de Jonas antecipa o alargamento da graça para os gentios. Nínive era uma cidade hostil, mas Deus queria convertê-los. Ou seja, ele alargou a graça dele a povos que normalmente não seriam alcançados. E o livro antecipa a ressurreição como sinal messiânico. Como assim a ressurreição? Os ninivitas morreram? Não. A ressurreição foi do profeta. O profeta foi engolido por um peixe. Estão lembrados? E ao ser vomitado, representa a ressurreição. E Jesus usou essa metáfora, né, que pediram um sinal, ele disse: eu não vou dar um sinal para vocês, coisa alguma, a não ser o sinal do profeta Jonas, ou seja, a ressurreição. Então, e também o livro antecipa o juízo final, baseado na luz recebida, e antecipa a missão global da igreja no tempo do fim. Eu não tinha a menor ideia de que o livro de Jonas tratava principalmente da missão global da igreja no tempo do fim. Ou seja, nós vamos ter que ir, e não é à toa que a igreja tem um programa chamado Janela 1040. Esse espaço geográfico no mundo é o espaço onde tem menos cristãos. Talvez não tenham cristãos. E a igreja está se dedicando, gastando tempo, fazendo inversão em uma área absolutamente hostil ao cristianismo. É a missão global da igreja no tempo do fim, assim como foi a missão de Jonas para uma cidade hostil. Jonas é um retrato de Deus como um Deus justo, mas que também é compassivo, que ainda hoje chama as Nínives modernas ao arrependimento antes do juízo definitivo. Então, a história de Jonas é uma retrospectiva profundamente profética e escatológica. Mas se o juízo é condicional, existem profecias que não são condicionais, que serão cumpridas, não importando a resposta humana. Por exemplo, profecias messiânicas sobre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Não importa a resposta humana, isso vai acontecer.
a marca da besta, não importa. Isto vai acontecer. As últimas pragas, da mesma forma. A perseguição no fim dos tempos. São profecias incondicionais. Tá claro? O que é condicional aqui? Um juízo que pode ser entendido e as pessoas podem mudar de posição. Muito bem. Agora nós vamos, depois de olhar como o povo de Deus se relaciona com os gentios em espaços de liberdade, nós agora vamos olhar o povo de Deus se relacionando com os gentios quando não há liberdade. E o episódio, para nós entendermos isso, é o julgamento de Belsazar. Os irmãos sabem quem é Belsazar, neto de Nabucodonosor, que levou para o cativeiro o povo de Israel. A narrativa do reinado de Belsazar, que está em Daniel capítulo 5, é uma poderosa ilustração profética de como a arrogância humana e a profanação das coisas sagradas precedem o juízo divino. Essa história tem paralelos profundos e relevantes com o mundo contemporâneo. Então, atenção, vamos olhar essa história agora sempre contextualizando os acontecimentos do passado ao tempo presente, ok? Então vamos lá. Durante um banquete, Belsazar manda trazer utensílios sagrados do templo de Jerusalém, que haviam sido levados por Nabucodonosor. E o que ele queria com esses utensílios? Ele utilizaria para beber vinho com seus convidados, incluindo suas concubinas. Então, Belsazar mistura, nesse relato, ele mistura profanação. O que é profanação? Tirar o caráter sagrado de alguma coisa, isso é profanar. Ok? Ele mistura, então, profanação com idolatria. E o que ele faz? Ele louva deuses de ouro e prata e madeira, enquanto usa objetos do santuário. Quando ele está nesse momento, aparece a famosa escrita na parede. Mene, mene, tekel, farzim, ou parzim, que Daniel interpreta da seguinte maneira. Mene, contado, Deus contou os dias do reinado. Acabava ali. Tekel, foi pesado. Foste pesado na balança e achado em falta. É claro que ele foi achado em falta. Aqui está o relato da falta dele. Parzim, dividido, teu reino será entregue a outros reinos. E naquela mesma noite, Belsazar morre e o reino é tomado pelos medo-persas. Nós sabemos dessa história. Agora vamos ver as implicações disso, não é? O que isso simboliza para nós? Vamos tentar contextualizar. Belsazar representa o poder humano secular que se esquece de Deus e transforma o sagrado em objeto de consumo, diversão e ostentação. Caros professores, preste atenção nisso aqui, nessa contextualização. Veja bem o que está acontecendo. Talvez nós estejamos transformando o que é sagrado em objeto de consumo, de diversão e ostentação. Mas, professores, a escrita na parede é um alerta escatológico. Que é isso? Essa escrita lá na parede, que era para Belsazar, é um aviso para nós, povo do tempo do fim. Há limite para a tolerância divina. Quando esse limite é ultrapassado, o juízo é imediato e final. Então veja bem, se nós estamos transformando o sagrado em objeto de consumo, de diversão e ostentação,
O perigo é um juízo. Escuta isso com a sua classe, professores. Tente mudar o comportamento da sua igreja. Tente mostrar às pessoas que há consequências quando há irresponsabilidade. Pense bem nisso. Então, será que o mundo atual repete os erros de Belsazar? Que o autor da lição quer que nós vejamos. Profanação dos utensílios sagrados hoje, o que representam? Quais são os utensílios sagrados? A vida humana. Porque é criado o homem à imagem de Deus. Nós lidamos muito mal com isso. Nós não cuidamos da saúde. A igreja tem todo um programa de temperança que não é observado. As pessoas adoecem por causa da desobediência e pensam que as doenças são normais e tentam relativizar isso porque é assim mesmo. Vão buscar estatísticas, mas por trás da estatística, essa coisa que vai se repetindo, alguns julgam que doenças têm um cunho, é um fundo genético. Tudo isso é ilusão. É claro que tem relações com essas coisas, mas a principal coisa é a desobediência. A nossa desobediência faz com que nós tratemos um utensílio sagrado, que é a vida humana, como objeto. O corpo, que é o templo do Espírito Santo, também é tratado como objeto. Vejam aí as pessoas se tatuando do jeito como estão se tatuando. Se não é profanação. Quer dizer, tirar o caráter sagrado de alguma coisa que é sagrada. A palavra de Deus usada para manifestações de ideologia ou manifestações emocionais, nos púlpitos está cheio disso, é ou não é? A adoração transformada em espetáculo. Caro professor, isso está acontecendo lá na sua comunidade? É um espetáculo? Nós já estudamos aqui em lições passadas qual é o objetivo de cada ritual. Nós tivemos ali uma lição que faz pouco tempo, nós estamos falando agora no mês de junho, mas no mês de maio nós tivemos uma lição que falou sobre os rituais e mostrou que é um ritual vazio. Ritual vazio é aquele que não leva a nenhum progresso espiritual, não transforma nada. E o que o inimigo fez com a igreja? Transformou os rituais da igreja em espetáculo. E nós estamos aqui usando agora a adoração como um espetáculo. Outro dia eu estava olhando uma das igrejas, eu não vou dizer qual é, que fez um programa, encheu a igreja de balões, muita coisa na frente da igreja, peças de decoração, estátuas, objetos para decorar. Eu fiquei pensando, se todas as cerimônias, todos os ritos são para crescimento espiritual, me responda uma pergunta: em que um balão enchido e colocado na frente da igreja me instrui sobre moral, sobre comportamento, sobre ética cristã? Nós não estamos nos transformando a adoração. O que é a adoração? Eu me tornar parecido com o que é adorado. Isso é adoração. É o serviço que eu presto àquele que é adorado. Aonde que balões me ensinam isso? Eu pergunto. Agora, a criação, que é um utensílio sagrado, está sendo explorada com ganância e desrespeito. Nós estamos usando toda a criação para ganhar dinheiro. É o comércio, tal qual é. Ou seja, o mundo atual repete os erros de Belsazar. E o que vai acontecer? Juízo. Não é isso? O mundo moderno banaliza o que é sagrado, usando para fins egoístas e fúteis aquilo que pertence a Deus. Seria bom agora nós pensarmos o que é a idolatria moderna.
Olhem aqui, meus caros, assim como Belsazar exaltou os deuses de ouro e prata, o mundo hoje adora o dinheiro, o poder, a ciência descolada da ética, a fama e o prazer imediato. Essas aqui são as formas de idolatria do mundo moderno. E nós não temos noção disso, não é verdade? Quem é de nós que pensa que o dinheiro, o poder, a ciência, a fama, o prazer são objetos de idolatria? Nós não temos essa noção, não é verdade? Sendo sinceros e sendo honestos intelectualmente, nós não temos essa noção. Mas é isso que acontece no mundo moderno. Muitos louvam as obras das suas mãos, aquilo que fazem, assim como Nabucodonosor disse, essa foi a Babilônia que eu construí. Louvam as obras de suas mãos, mas ignoram o Criador. Essa é a idolatria dos dias atuais. Há um desafio aberto a Deus hoje. Leis, costumes e discursos públicos cada vez mais redefinem o certo e o errado com base no relativismo. Em lições passadas eu mostrei os dois grandes movimentos filosóficos que aconteceram nos últimos 1000 anos. Renascimento e Iluminismo. O Iluminismo é mais próximo de nós, é século XVII, XVIII, com uma consolidação no século XIX. E o que traz o Iluminismo? Relativismo. O Iluminismo criou um tipo de raciocínio que está sendo chamado de pós-modernismo. O que é o pós-modernismo? Não há verdade absoluta. Isso é uma revolta total contra Deus, porque Deus não trabalha com verdades relativas. Ele tem um padrão absoluto do que é reto, do que é moral, do que é ético. Mas o relativismo, que é produto do iluminismo, diz que todas as coisas são líquidas. E o que é um líquido, ele se amolda ao recipiente onde ele está. Então não há verdade absoluta. Se não há verdade absoluta, como eu prego sobre a lei, como é que eu ensino sobre o sábado, por exemplo? Então vejam bem isto. Se isso não está entrando na igreja, se isso não está prejudicando o raciocínio do nosso relacionamento com Deus. Então, ironizam a fé e zombam das Escrituras. Eu vejo isso dentro da igreja acontecendo, alguns jovens fazendo isso. Porque o raciocínio é isso. Negam a autoridade de Deus, especialmente nas áreas de moralidade, vida e identidade. É isso que está acontecendo. Desafios abertos a Deus hoje. Isso tudo configura um ambiente babilônico moderno, onde Deus é desafiado e o sagrado é ultrajado. Vamos prosseguir olhando esse episódio de Belsazar com outros olhos. Nos últimos dias, Paulo, falando em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Como é que isso é traduzido para o comportamento da sociedade hoje? O amor ao eu no culto moderno. Vamos falar agora para os crentes que estão nas igrejas, que estão nos templos. Se quiser especificar, os crentes adventistas. Culto centrado no homem, não em Deus. Como é que isso ocorre? Louvor que exalta o adorador mais do que o adorado. Eu tenho visto isso na minha igreja. Os cantores vão, às vezes, com roupas, recentemente aconteceu na minha, com roupas que não são roupas adequadas para um culto.
com qualquer tipo de roupa, se apresentam daquele jeito, cantam músicas que não são músicas propriamente de adoração. Já foi um cantor na minha igreja e eu saí com a sensação de que eu estava num bar, ouvindo a melodia que ele estava apresentando. Se me perguntarem hoje o que foi que eu ouvi, eu não sei dizer, porque não tinha nada a ver com louvor. Nós estamos, então, num culto centrado no homem. Louvor que exalta o adorador. E o que acontece, principalmente com os cantores, é que eles vão como artistas, cantam e vão embora. Eles não assistem ao programa. Eu não tenho visto isso constantemente na minha igreja, tem acontecido isso. Vão lá, cantam e vão embora. Agora, mensagens que prometem autoajuda, prosperidade e autoestima, mas evitam arrependimento, cruz e renúncia. Não é isso que nós temos visto na maioria dos sermões aí pelas igrejas? Eu não estou falando dos adventistas, não. Estou falando das igrejas, de modo geral. Os sermões são de autoajuda. Mas muitos pregadores nossos vão com essa história também. Ao invés de pregar arrependimento, falar sobre a cruz e sobre a renúncia. A adoração que visa sentimento e experiência emocional, não a reverência e a transformação. Essa palavra aqui é crucial. Ao estudar a lição que fala sobre os ritos, que foi uma lição do mês de maio, nós vimos ali que o rito vazio é o rito que não transforma. A questão lá do sacrifício tinha um objetivo, dizer ao pecador, o pecado, ele tem um custo. Alguém tem que pagar por você. Ele tendo que imolar um animal que era inocente para que ele não morresse, era uma lição transformadora. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo o emocional. Quando o orador consegue trazer uma experiência emocional, as pessoas saem. O culto foi maravilhoso, mas quando é um culto que fala de arrependimento, cruz e renúncia, nem sempre as pessoas aproveitam. Eu não estou dizendo que isso é uma coisa generalizada, mas de forma geral está ocorrendo. Agora, o entretenimento está vindo como substituto de santidade. O palco se tornou plataforma de performance, com luzes, efeitos e apelos emocionais que distraem o propósito central. Qual é o propósito central do culto? Glorificar a Deus e edificar a igreja. O público é consumista de conteúdo, ao invés de humilhar-se e oferecer-se como sacrifício vivo. Muito bem. Segue aqui, amor aos prazeres, porque nós estamos vendo o que é a idolatria atual, né? Amor aos prazeres nos ritos sagrados. Busca por satisfação pessoal, conforto e prazer sensorial, sem compromisso com a vontade divina. Alguns cultos se assemelham mais a shows ou festas sociais do que a encontros de profunda reverência diante do Santo Deus. A verdadeira adoração é a antítese do culto hedonista. A palavra hedonismo quer dizer sensação, satisfação pessoal via sensação, via recompensa sensorial. Então, a adoração verdadeira é uma antítese, ou seja, o contrário do culto hedonista. A adoração verdadeira é descentralizada do eu e coloca Deus no trono. Não busca prazer, mas obediência. Não busca sensação, mas santificação. Reconhece a majestade divina e responde com humildade, gratidão e entrega. Nessa última lição, eu trago essa mensagem, que não é minha, é do autor da lição. Estou sendo um porta-voz dele aqui, para que os irmãos entendam que muita coisa precisa ser observada e mudada, porque são prenúncios do fim. Então,
vamos fechar a lição olhando esse julgamento de Belsazar através de um outro símbolo, que é o secamento do rio Eufrates. Essa é a última parte. O secamento do rio Eufrates, lá na Babilônia, sob Belsazar, possibilitou a queda de Babilônia literal, nas mãos dos medo-persas. É um evento profeticamente reaplicado no Apocalipse, como símbolo escatológico do colapso de Babilônia espiritual nos últimos dias da história. Esse paralelo é riquíssimo e teologicamente profundo. Então venham comigo aqui com muita capacidade cognitiva para entender isso. Babilônia literal teve uma queda repentina por meio do rio Eufrates. Os irmãos estão lembrados que o general desvia o rio passava por dentro da cidade, tinha um portão que era mergulhado no rio. O general já tinha visto anteriormente o próprio rei da Babilônia secar o rio, desviar o rio para fazer obras em torno do rio. Ele criou muros muito altos e num determinado trecho ele teve que desviar o rio para poder construir. E aqui, usando isto, se inspirou nessa questão histórica, ele desvia o rio. Babilônia confiava em suas fortificações naturais, especialmente o rio Eufrates, que atravessava a cidade. Ciro, rei da Pérsia, desviou o curso do rio Eufrates durante a noite. Estava previsto por Isaías. Impressionante, né? Fazendo secar o leito do rio temporariamente. Assim, os soldados medo-persas invadiram pela calha do rio e derrubaram Babilônia, de forma que Belsazar, de forma repentina e inesperada, exatamente na noite em que Belsazar profanava os utensílios sagrados. Eu disse para vocês virem aqui com muita capacidade cognitiva, porque tem uma lição importante para nós. Vamos ver o que vai acontecer. O que aconteceu com Babilônia literal, que foi suplantada com o secamento de Eufrates, vai acontecer com a Babilônia espiritual. O texto de Apocalipse, capítulo 16, verso 12, diz: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cuja água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Isso é a profecia. Esse texto é um texto carregado de simbolismos. Quais são os significados que estão lá? Babilônia espiritual representa o sistema religioso apóstata, que mistura idolatria, falsa adoração e aliança com poderes do mundo. Não é a mesma situação de Belsazar na Babilônia literal? Ele misturou tudo isso, idolatria, falsa adoração e aliança com poderes do mundo. O Eufrates simbólico representa o apoio político e popular que sustenta esse sistema. Assim como o rio Eufrates sustentava a Babilônia, as águas aqui são povos, multidões, nações e línguas. O secamento do Eufrates escatológico simboliza a retirada desse apoio. Vejam bem, Babilônia espiritual é um sistema religioso que une duas coisas: o poder do Estado e o poder da religião. Isso é Babilônia. Se une essas duas coisas, o que apoia isso é a população do mundo. Está claro? Essa população do mundo está representada nessa profecia pelo rio Eufrates. Da mesma forma como o rio Eufrates protegia a Babilônia, os povos protegem esse sistema, que é um sistema corrupto, Estado e religião. Esse apoio vai ser retirado. O texto aqui diz: o secamento do Eufrates escatológico simboliza a retirada desse apoio.
o momento em que os poderes do mundo e as massas deixam de apoiar a Babilônia, levando à sua queda. Isso também está previsto no Apocalipse. Vai ter um momento em que as pragas começam a cair e o povo se volta contra os líderes, que é exatamente o secamento do Eufrates. Nós precisamos juntar as peças desse quebra-cabeça. Ok? Então, aqui eu tenho um quadro que sintetiza essa explicação toda. Babilônia literal e contra a Babilônia espiritual. A cidade literal na Mesopotâmia. Esta é um sistema religioso, político, apóstata, global. Na Babilônia literal havia o rio Eufrates, que protegia a cidade. Na Babilônia espiritual há um simbólico rio Eufrates, que representa as nações e os povos que apoiam esse sistema. Na Babilônia literal houve o secamento por Ciro. Na Babilônia espiritual vai haver retirada do apoio desses povos por causa das pragas, conforme eu relatei anteriormente. Na Babilônia literal, a invasão dos reis do Oriente aconteceu. Ciro vinha do Oriente. Na Babilônia espiritual, vinda dos reis do Oriente quer dizer Cristo e seu exército. E na Babilônia literal, a queda foi inesperada e repentina. Na Babilônia espiritual, a queda será repentina. E está prevista na mensagem angélica: caiu, caiu Babilônia. Bom, ainda aqui, conclusão. O secamento do rio Eufrates não se refere à perda do apoio popular generalizado. Trata-se da retirada do suporte político e institucional que permite a queda da Babilônia espiritual. Muito bem. Então, aqui nós temos um quadro, novamente, estamos quase no fim, aonde faz um cotejo entre Ciro, o rei persa, e Cristo, fazendo uma relação entre Babilônia, que simboliza, né, Babilônia antiga, literal, que simboliza Babilônia espiritual, que é o movimento atual. Então, no aspecto de identidade, Ciro, o rei da Pérsia, é o rei gentil usado por Deus, chamado meu ungido. Cristo é o Messias ungido, divino, ungido por excelência. E aqui estão as referências. Eu fiz esse quadro pensando numa pessoa que me pediu: traga sempre o respaldo bíblico daquilo que você está apresentando. E aqui está. A missão do rei Ciro era libertar o povo de Deus do cativeiro da Babilônia. A missão de Cristo é libertar o povo de Deus da Babilônia. O que esse quadro está comparando aqui é Ciro como uma espécie de Messias. Quanto ao instrumento de juízo, Ciro derrubou a Babilônia, literal, pela estratégia do Eufrates. Cristo vai derrubar a Babilônia espiritual com o juízo final. No aspecto do modo de entrada, como Ciro entrou na cidade, ele entrou pelo leito seco do rio. E Cristo vai entrar o caminho dos reis do Oriente e é preparado com o secamento simbólico do rio Eufrates. No aspecto libertação do povo de Deus, Ciro decretou o retorno dos judeus a Jerusalém. Cristo chama seu povo para sair de Babilônia. Separação escatológica. No aspecto tipo de Cristo, Ciro representa ou prefigura o papel de libertador e agente de juízo. E Cristo cumpre plenamente o papel de salvador e juiz. Ciro é um tipo de Cristo. E ao chamado antes de conhecer Deus, Ciro é chamado, mesmo antes de conhecer Deus, o profeta Isaías fala de Ciro quase mais de um século antes dele nascer. E Cristo, as nações serão usadas por Deus
mesmo sem o discernimento espiritual completo. E, finalmente, o propósito messiânico. Ciro restaura Jerusalém e reconstitui o templo. Jesus estabelece a nova Jerusalém e o templo eterno de Deus. Então há uma relação entre o que aconteceu no julgamento de Belsazzar, Deus usa Ciro, que julga Belsazzar, submete, e Ciro parece um Cristo, porque ao longo da história ele liberta o povo também. Então, como é que a gente vai entender a profecia de Apocalipse? Apocalipse 16 fala do secamento do rio Eufrates, preparando o caminho para os reis do Oriente. O que isso representa? É uma referência à obra libertadora que lembra a entrada de Ciro. Cristo é o verdadeiro rei do Oriente, que vem do Levante, no grego, Anatole, que da mesma raiz, aurora, como o sol da justiça. Olha que explicação impressionante aqui. Como a gente passa a entender o texto da profecia depois de uma explicação como essa. E, finalmente, terminando esse trimestre, onde nós vimos o que significam os símbolos, o que significam as figuras, o que significam as alusões, no entendimento das profecias e como nós contextualizamos isso para a igreja atual, nós estamos terminando um período brilhante de explicações. Eu tenho a impressão que quem estudou muito essa lição não será mais o mesmo adventista de antes, porque essa lição ela é transformadora. A lição desse trimestre que estamos encerrando, ela deve transformar você. E eu sugiro que você faça um teste para ver que transformações já ocorreram com você por causa do estudo da lição. Nós vamos entrar num novo trimestre, cujo assunto é o livro de Êxodo. Possivelmente nós vamos entender mais coisas ainda estudando esse livro da Bíblia, que é o livro do Êxodo. Por enquanto, o que nós temos que fazer? Ver a interligação dos temas da semana com os temas diários. E fazendo a ligação dos temas diários com auxiliados do professor. No domingo, o profeta relutante e a obra de arrependimento é o juízo de Nínive. Terça, quarta e quinta-feira, o banquete de Belsazzar, o secamento de Eufrates. E Ciro, o ungido, está no grande tema julgamento de Belsazzar. Ou seja, o que nós estamos tentando é mostrar aos professores que ver esse auxiliar de professor é uma coisa, uma riqueza, né? Uma riqueza intelectual que não pode ser desperdiçada. Como é que termina a lição desse trimestre? O que nós podemos relatar em poucas palavras de tudo que foi dito? Nos registros da história sagrada, acompanhavam-se os passos de Jeová. Isso aqui é uma aterrissagem que inclui toda a lição do trimestre. Eram referidas as grandes verdades apresentadas pelos tipos, símbolos. A história das nações fala conosco hoje. Deus tem designado um lugar em seu plano para cada nação, para cada indivíduo. Hoje, homens e nações estão sendo avaliados pelo prumo na mão daquele que não erra. Por sua própria escolha, todos estão decidindo o seu destino e Deus está conduzindo todas as coisas para alcançar seus objetivos. Isto é uma afirmação do Espírito de Profecia no Signs of Times, do dia 29 de 12 de 1890. E é lógico concluir com o texto que abre a lição. Jonas responde: eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Todo o assunto desse trimestre desemboca exatamente nessa exclamação.
nós devemos, agora no final do trimestre, cada unidade dizer isso: eu temo ao Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Não é uma frase qualquer, é uma frase que carrega o entendimento de toda a história que passou e a escatologia que está diante de nós. Muita cognição. Muito bem, professores, vamos então à aplicação. E eu lhes convido a lerem comigo. A inclusão da justiça no juízo de Deus é uma prova da sua seriedade na salvação, que busca erradicar completamente o mal e a morte. De que forma a tensão entre justiça e misericórdia, ou graça, oferece uma mensagem de conforto e esperança? Nós vimos aí, não é que os juízos acontecem, mas há uma constância, né, de acontecimentos antes que o juízo ocorra. Ou seja, você tem um padrão de acontecimentos. Primeiro, Deus usa a sua onisciência e por conta disso, ele sabe prever o que vai acontecer. Como ele sabe disso, ele tenta avisar as pessoas. Porque, pelo que nós entendemos, o futuro está fortemente relacionado com a liberdade das pessoas. Portanto, o futuro pode ser mudado. Ele mostra as profecias na intenção de que as pessoas mudem, que as nações mudem, que as cidades mudem. Por isso que ele mostra as profecias. Nós vimos isso, esse raciocínio que está aí o tempo todo nessa lição que nós estamos encerrando. Então, se nós sabemos que a aplicação de um juízo tem a misericórdia como precedente, é claro que isso oferece para a gente um conforto, é ou não é? E nós temos que louvar a Deus. A oração que nós vamos fazer agora, e vou lhes convidar para virem comigo, é de louvor a Deus, por causa do caráter de Deus. Ele é um Deus misericordioso. Ele é compassivo, é longânimo, tardio em irar-se e grande em beneficência. Se nós sabemos que Deus é isto, que conforto nos traz isso, não é verdade? Então vamos orar louvando a Deus por isso. Oremos. Bondoso Deus, nosso muito obrigado por um trimestre tão rico de informações. Produziu certamente um efeito transformador nas pessoas que honestamente aproveitaram todo esse conhecimento. Nós estamos terminando um trimestre com o coração alegre, porque a sua graça foi derramada de forma tão abundante. No final desse estudo, nós estamos vendo como o Senhor aplica o juízo. Nunca vem esse juízo antes de um período em que o Senhor busca nos atrair para que nós não nos percamos e, portanto, não soframos com o juízo. Obrigado, bom Deus, por o Senhor ser esse Deus misericordioso e justo. O que nós queremos, bom Deus, é ser conduzidos pela sua mão conforme a sua promessa. E é por isso que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Professores, que conclusão. Chegamos ao final do trimestre. Nós já estamos aqui há 1 ano e pouco, não é verdade? Juntos. Quero agradecer nesse momento porque vocês estão apoiando esse programa, estão assistindo, estão aproveitando, eu vejo pelos comentários, e estão nos ajudando a divulgar o Evangelho. Juntos nós seremos fortes. Eu não sei o que Deus pretende para o futuro, que vai começar um novo trimestre, mas é provável que nós continuemos com esse programa. Então, se Deus quiser, nós vamos estar juntos no próximo trimestre. Então, quero saudá-los no início do próximo trimestre, mas quero desejar que esse conhecimento que nós
tivemos de Deus durante todo esse tempo do segundo trimestre de 2025 transforme as nossas comunidades, as nossas vidas, as nossas famílias e faça com que nós sejamos um exemplo de glória ao nome de Deus. Muito obrigado pela audiência. Nós vamos tentar continuar aqui desdobrando a lição, porque a nossa missão é descomplicar a lição. Até o próximo trimestre. Um grande abraço a todos.